Fala aí, pessoal! Tá começando mais um Tech Mind, nosso podcast aqui do Chataca Brasil. Eu sou o Luciano Amaral e claro que já deu pra perceber que a gente tá num lugar diferente, né? Hoje a gente vai fazer um Tech Mind aqui diretamente do São Paulo Beyond Business, evento que tomou o Parque do Ibirapuera aqui na cidade de São Paulo durante todos esses dias para falar de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo e claro, também muito marketing. E para esse programa especial, nós temos sim uma convidada especial, Daniele Marques com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo bem, gente, tudo bem. Nessa manhã meio fria, né? Fria. Dani, que legal ter você aqui com a gente, porque a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de inclusão, diversidade um pouquinho. Só para começar, antes até da gente falar do seu projeto, que é um projeto muito legal, contar um pouquinho da sua história. Quando é que você inovou e resolveu partir para inovar realmente? Olha, eu falo que a inovação, ela sempre fez parte da minha vida, né? Só que, acho que pelo meu contexto, vindo da periferia, né? Tem uma frase que eu sempre repito, que é da Monique Evelyn, que ela fala o que a gente faz na periferia é considerado gambiarra, mas o que está no Vale do Silício é considerado inovação. Eu acho essa frase fantástica, porque eu acho que ela resume muito como foi a minha vida toda, assim. Então, eu acho que eu sempre tive que inovar para conseguir mudar a minha realidade, assim. Então, acho que a vida toda eu fui fazendo coisas que pudessem me levar aonde eu vim para hoje, aqui, palestrar em grandes eventos, viajar. Então, acho que a inovação, ela sempre fez parte da minha vida, mas mais especificamente, trabalhar com inovação foi há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu resolvi fazer uma transição de carreira, e aí isso me levou ao Vale do Silício, que eu acho que é o grande ponto de inflexão da minha De vida, assim. Ribeirão, é isso, Ribeirão Preto para o Vale do Silício. Basicamente foi essa Literalmente, conexão. foi literalmente isso. Um dia eu tava andando no meu bairro, 2 dias depois eu tava no Vale do Silício, assim. E vamos falar um pouquinho a respeito do Silêncio ao Silício, que assim, a ideia do projeto e de onde teve o gatilho disso, né? Porque assim, você ir para o Vale do Silício foi até uma quebra ali, até falando um pouco já de população periférica, população negra. Você estava num ambiente ali onde você era meio que exceção daquelas pessoas visitando aquele lugar, basicamente. Sim, com certeza. Isso veio a partir, na verdade, começou, a ida para o Vale do Silício, ela começou um pouquinho antes. Eu trabalhava em uma grande startup, né? Tinha acabado de receber um aporte gigantesco, tinha se tornado uma unicórnio. E aí eu comecei a me questionar, gente, mas eu nunca vi falar de uma empresa, de um fundador negro que vale 1 bilhão, né? E aí, enfim, pesquisando sobre isso naquela época, né? Tecnologia vai dominar, então, tipo, eu queria trabalhar, eu queria fazer parte dessa transformação. Eu falei, vou trabalhar com tecnologia. E aí eu identifiquei que inovação seria o lugar mais propício para mim, porque eu sou uma pessoa criativa, eu gosto dessa dinâmica do trabalho, né? E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira, mas fui fazer isso por conta própria, porque eu não tinha dinheiro, né? Tipo, eu trabalhava no atendimento da empresa. E aí, assistindo esses eventos online, um dia participei de um onde eles falavam muito da importância da diversidade para a inovação e principalmente do Vale do Silício. E aí eu só via pessoas, homens brancos falando sobre Sim. inovação e tudo mais. E eu falei, gente, não é possível que, né, não tenha pessoas negras falando sobre esse tema. E aí, no final, eles sempre vendiam essa imersão pro Vale do Silício. Aí eu fiquei, tipo, então tá bom, eu vou pro Vale do Silício. Achei que era fácil, né? E aí, quando eu fui ver, tipo, custava 7 vezes o meu Nossa. salário, a viagem. E como é que você viabilizou? Eu fiz uma vaquinha na internet. E deu certo. E a vaquinha viralizou. Viralizou na época da pandemia. E aí foi assim que eu fui parar no Vale do E aí o Silício. seu gatilho de ir para o Vale do Silício virou um gatilho para você fazer com que mais pessoas tivessem essa oportunidade. E aí falando de população negra em geral, de ocupar espaços, que aí eu quero que você fale para a gente como é que tá hoje, dessa coisa que você falou justamente assim, tá, cadê aquela empresa unicórnio com um CEO negro nessa história? Sim. A população preta hoje, você já sente uma diferença de participar desse processo? Ainda mais porque a gente está falando de iniciativas privadas, que não são governamentais. Como é que tá isso? Então, na época, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, a gente tinha 8%, em torno de 8% de startups de fundadores negros. E apenas uma unicórnio, né? O Robson do Madeira Madeira, Tá. né? Um dos fundadores do Madeira Madeira é um homem negro. E
Aí, no caso, o Robson era a única pessoa que a gente conhecia. E eu comecei a pesquisar isso a fundo. Isso, inclusive, me levou a entrar no mestrado para pesquisar a falta de fundos de investimento em startups de fundadores negros. Só que o ponto a gente tem uma diferença muito grande. Porque quando a gente pensa no Brasil, mais de 56% da população se autodeclara preto e parda. E mais de 53% dos empreendedores brasileiros são empreendedores negros. Mas aí, quando a gente olha para a área de tecnologia... Né? A gente tem essa falta de representatividade tanto das pessoas trabalhando nas empresas de tecnologia, quanto também as pessoas empreendendo na área de tecnologia. Só que hoje tecnologia é essencial, né? E a pandemia, acho que ela escancarou isso pra gente, né? Da necessidade de você realmente usar a tecnologia para não depender de meios convencionais que sempre, né, que a gente viu a vida toda. Então, quando eu fui pro Vale do Silício, eu vi que eu era a única no meio de 70 pessoas e eu percebi que era meio rotineiro daqueles empreendedores irem pro Vale do Silício, entender quais eram as inovações, voltar e aplicar. Eu falava, quais são os empreendedores que eu conheço que têm essa possibilidade de vir pro Vale do Silício, entender o que está acontecendo aqui, o que eles podem extrair de conhecimento para levar e aplicar no negócio. E eu voltei muito revoltada, assim, sabe? Eu ficava dias pensando o que eu vou fazer com esse conhecimento. Porque é isso, eu saí da periferia de Ribeirão Preto e fui pro Vale do Silício. Só que eu volto pra periferia e as coisas na periferia continuam do mesmo jeito. Só que tem uma coisa que o meu bairro ele é muito de pessoas empreendedoras, porque tudo era muito distante, nada chegava lá. Então as pessoas tinham que empreender exatamente pela necessidade, né? Então eu fiquei, é isso, eu não vou mudar o mundo. Mas aí eu pensei, e se eu levar uma galera, que leva uma galera, e a gente espalha a palavra, né, da importância da inovação. E eu comecei meio que esse movimento, assim, não tem uma grande empresa, não tem uma grande instituição. Foi tipo eu, juntei com um grupo de amigos e falei, gente, quero levar uma galera pro Vale do Silício, quero levar 10 pessoas. Aí meus amigos falaram, você é doida, né? Mas tudo bem, a gente tá contigo. E aí começou o Do Silêncio ao Silício, que é exatamente tirar essas pessoas do silêncio e projetá-las, né, em outros espaços. E aí, literalmente, a gente levou a galera pro Vale do Silício. Hoje já são 27 empreendedores, então... Bastante, gente. É bastante, são 3 anos. De certa forma, é recente ainda, Uhum. né? E como é que você vê essa relação quando a gente pensa numa comunidade periférica, numa população negra, onde acaba sendo muito operacional a coisa, ainda é vista e é colocado muito essa população mais ali a mão de obra. Uhum. E a tecnologia vem, de certa forma, com uma camada de facilitadora para todo mundo. Mas essa população continua excluída, essa população continua à margem desse processo de evolução, ainda mais se tratando de empresas, como você disse, que vêm desse fundo privado, muitas cadeiras de decisão muito branca, e claro, com viés, muitas vezes, porque isso eu acho importante a gente dizer, né? A inteligência artificial, ela é neutra, por exemplo? Tem essa questão também. Não. Porque tem humanos por trás, né? Exato, esse que é o ponto, né? E aí essas inteligências artificiais, elas são alimentadas com dados. E quem garante que esses dados não têm viés? Eu acho que tem um ponto muito importante em tudo que eu falo, eu sempre vou relacionar a educação, assim. Ao conhecimento. Hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de conhecimento disponível, mas eu sinto que ainda falta políticas públicas que ajudem as pessoas a se capacitarem, né? Então, nesse sentido, eu acho que a educação ela é extremamente importante, porque se você não ensina as pessoas como a usar a tecnologia de uma maneira ética, por exemplo, você aumenta a desigualdade, você não reduz. Eu sei que o conhecimento está ali, né? Mas ainda assim, a gente precisa hoje educar. E eu acredito que precisa também, inclusive, de políticas públicas para que isso aconteça. Porque é isso, se você só disponibiliza o conhecimento, mas não ajuda ali, não tem um direcionamento para que essas pessoas aprendam a usar essas ferramentas, a gente só vai aumentando. Então, é muito diferente você pegar uma pessoa do dia a dia comum, assim, na vida, usando inteligência artificial, por exemplo, e, sei lá, um CEO numa grande empresa. As formas que eles estão usando, que eles estão, inclusive, falando sobre isso nas redes sociais, é completamente diferente. Acho que a gente ainda não entendeu, talvez, o potencial dessa ferramenta, os riscos também dessa ferramenta. Acho que, na mesma proporção que a gente não entende o potencial, né, a gente também não entende os riscos. E aí a gente não tem... Riscos, você diz, atrelados a interesses
Eu acho que é isso, há vieses, há interesses. Hoje, né, a gente meio que vive aí uma guerra quando a gente pensa na questão de tecnologia, né? Tipo assim, uma coisa meio silenciosa, mas que a gente vê os atritos, os conflitos geopolíticos que inclusive envolve a tecnologia. E aí, quando eu olho, assim, eu vejo que o caminho é isso, é uma política pública de educação para essas pessoas. A gente também precisa falar de regulação. Enfim, Sim. acho que tem muita coisa que engloba esse universo de inteligência artificial, de tecnologia. E eu acho que o ponto principal é que isso precisa ser discutido com a sociedade civil. Porque a tecnologia, hoje a inteligência artificial, ela está mudando tudo. Então, a gente precisa envolver antropólogo, filósofo, psicólogo, Sociólogo, todo psicólogo. mundo precisa estar dentro desse contexto. Ele não pode ficar dentro do judiciário e as empresas de tecnologia. Eu acho que a discussão ela precisa ser ampla para que todo mundo participe, porque ela está afetando de modo geral todo mundo, assim. Então, Como que você vê hoje inteligência artificial e periferia? Como você vê essa abrangência que muitas vezes, claro, a gente está numa mega cidade, São Paulo, com muita gente conectada e tudo mais, uhum, mas a gente ainda tem um Brasil muito vasto, sim. um Brasil muito diverso, um Brasil às vezes muito carente até de tecnologia e de inteligência artificial ainda mais. Às vezes não tem acesso nem à internet direito, mas as pessoas ficam às vezes muito centradas nessas mega cidades e acham que tá tudo do mesmo jeito. E não tá. Acho que é bom ter um pouco dessa consciência de como anda o Brasil tecnologicamente falando. Eu acho que a gente também tem que entender que parte do Brasil a gente está falando, né? Tá. Porque é isso, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Mas assim, eu sinto que as pessoas usam, mas ainda assim a gente tem um potencial muito que poderia ser usado de uma maneira muito maior e melhor se a gente viesse acompanhado da educação, assim. Eu estava até pensando sobre isso semana passada, porque eu fui em um evento, né, de empreendedores, enfim, pessoas criando na verdade, o foco era, tipo, pessoas que estão criando empresas de IA. E aí eu cheguei lá e eu era a única pessoa. E eu fiquei, tipo assim, eu não acredito. De novo, não, sabe? Tipo, cadê as pessoas? Cadê as mulheres negras se envolvendo nisso? E aí eu abri essa discussão nas redes sociais e as pessoas falaram, cara, eu nem sabia que esse evento existia. Tipo, isso não chega pra mim, sabe? Uhum. Então, eu sinto também que não tem uma busca ativa das pessoas que estão organizando esses eventos para que tenha uma diversidade maior. E aí a gente entra naquela questão, né? Se a gente vive num país tão diverso, por que que isso não está sendo representado nos espaços, né? Quando a gente pensa em tecnologia. Então, acho que quando a gente pensa em periferia, inteligência artificial, sim, as pessoas estão usando, tipo, estão fazendo coisas incríveis. Assim, eu conheço artistas que estão usando a tecnologia para ampliar cada vez mais o repertório, a forma como eles criam, criadores de conteúdo também. Então, acho que a gente precisa também entender que periferia é muito amplo e é muito diversa, mas as pessoas estão usando, só que é importante que a gente tenha essa capacitação para que as pessoas usem de maneira ética, né? De maneira que vá ajudar elas a expandir, não, enfim, sei lá, causar atrofia Sim, sim. cognitiva, entre outras coisas que a gente vê também. Como que você imagina, então, como você espera o mundo daqui a um tempinho? Essa projeção, porque basicamente a gente viveu até pouco tempo, quando chega a inteligência artificial, ó, acabou. Sua profissão vai morrer daqui a 2 anos, basicamente. A gente tem, lógico, algumas projeções de algumas profissões deixando de ter Aham. relevância como tem hoje, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, uma margem mais próxima. Mas como que você está muito ligado a isso? Você está muito, Sim. né, conversando sobre isso dia a dia. Como que você vê essa projeção e qual que é a sua projeção para esse futuro da inteligência artificial? Não, e é isso, né? Quando eu fui, já fui várias vezes pro Vale do Silício, e toda vez que eu vou lá, tipo, as previsões são catastróficas. Então, assim, às vezes eu acredito um pouco que vai rolar umas crises, assim, porque muita coisa que a gente vive agora, que a gente tá discutindo, eu já vi isso ano passado, ano Uhum, retrasado, eles falando sobre isso. É, Olha, eu sou candomblessista, né? tá. E eu sempre falo o quanto a minha religião é importante nesse sentido. Eu acredito que a gente tem uma frase de uma amiga que eu amo, que é o Birin Odara, que ela fala muito que a gente precisa se conectar com o que é humano. A gente tá falando sobre máquina, sobre tecnologia, sobre robô, só que a gente também tá esquecendo, primeiro, que tem sempre um humano por trás. Ainda a inteligência artificial ela não faz nada sozinho ainda, né? Ainda. Mas ao mesmo tempo que a gente também se desconecta de tudo que nos faz humano, né? Então, a última vez que você saiu para tomar o sol, andou descalço. E eu acho que minha religião ela faz com que a gente se conecte com esse lado humano. Então, acho que minhas previsões para o futuro a gente precisa cada vez mais se conectar com aquilo que nos torna humano.
E é o que a gente não está fazendo agora. Então é por isso que a gente tem uma crise de saúde mental, as pessoas cada vez mais isoladas. Então, minha previsão é que a gente só vai resolver os problemas coletivamente. E a gente também só vai conseguir seguir evoluindo, nos conectando com aquilo que nos faz humano mesmo. Então, acho que essa frase dela resume o que eu acredito de futuro. Assim, o futuro. Tem amigas que falam isso, o futuro é coletivo, e eu também acredito que o futuro é a gente se tornando cada vez mais humano. É isso, e o humano é estar aqui, ó, tendo essa conversa e nessa exato. troca, basicamente, né? Já vou te convidar para voltar no TechMind, aqui que hoje foi uma versão soft. Reduzida. Aqui, reduzida, um short aqui, basicamente. Mas, por favor, Dani, a gente tem muito o que falar. Muito. Até pra gente ir acompanhando pouco a pouco essa evolução da inteligência artificial. Para quem quiser saber mais, não só do seu trabalho, mas também, né, do silêncio ao silício, acho que é legal as pessoas se conectarem mais e estar conectado com você, que acaba sendo um expoente até para a comunidade negra brasileira estar conectada com esse universo da inteligência artificial, como faz. Não, e é isso, a gente precisa se envolver cada vez mais. Enfim, do silêncio ao silício em todas as redes sociais, e a gente tá sempre publicando as coisas. Eu também faço muito esse trabalho de capacitar as pessoas, né, de trazer ali essa conexão do que eu acredito versus a teoria, porque eu acredito que a gente precisa falar de uma maneira acessível para as pessoas também. Então, enfim, me acompanhem lá, sigam, comente. Eu adoro conversar sobre isso e vai ser um prazer voltar. Com certeza. Então é isso. Olha só o nosso TechMind de hoje. Foi rapidinho, curto, mas com uma convidada mais que especial que já falou que vai voltar. Então vai ter mais um episódio especial aqui com a Dani Marques. E claro que a gente vai falar mais do silêncio ao silício e vai ficar ligado no projeto, vendo essas pessoas projetando aí, começando a decolar nos seus projetos todos. Dani, muito obrigado. Obrigada. E se você tá aqui, ó, fazendo parte do Chataca Brasil, curta esse vídeo, compartilhe e a gente se vê em breve em mais um episódio aqui do nosso TechMind. Valeu, tchau.